Meus amados irmãos, você está aqui no nosso canal Escola de Teólogos e nesta feita eu estou aqui para falar com vocês sobre um tema: desigrejados. Nem todo desigrejado é perigoso, tá bom? Então, se você já gostou desse tema, já curta esse vídeo e se você não é inscrito, se inscreva nesse canal para que assim você possa continuar acompanhando as nossas programações, os nossos temas, apresentação de livros, estudos teológicos, lives de estudo teológico, lógico, muitas coisas boas nós fazemos aqui nesse canal maravilhoso. Se você também quiser conhecer meu canal particular, professor José Márcio, deixarei linkado aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Nem todo desigrejado é perigoso. Hoje, ou atualmente no Brasil, nós temos um número alarmante de desigrejados. O número de desigrejados no Brasil já passa de cerca de 20% dos evangélicos. Ou seja, 20% dos evangélicos são desigrejados. Isso dá uma margem de mais ou menos 10 milhões de desigrejados no Brasil. Isso é problemático, isso é um problema, isso mostra que a igreja ela está defeituosa de alguma forma. Meus amados irmãos, mas eu quero dizer para você o seguinte: nem todo desigrejado é perigoso, porque eu costumo dividir os desigrejados em 4 partes, ou 4 tipos de desigrejados. O primeiro tipo, que é o mais conhecido, são aqueles que foram de alguma forma feridos na igreja, às vezes por pertencer a uma igreja que impunha demais autoritarismo naquela pessoa, ou até mesmo por, às vezes, participar de uma igreja neopentecostal e o bispo, o pastor, o apóstolo estava lá na frente sempre tirando daquela pessoa dinheiro, algo daquela pessoa, ou às vezes por participar de uma igreja e passar por um momento de dificuldade, de luta, de aflição, de desemprego, e a igreja não lhe assistir por esse primeiro motivo, então a pessoa se tornou um desigrejado. Ela não foi para o mundo, ela não foi para a bebida, ela não foi para o alcoolismo, ela não foi para a prostituição, mas ela não pertence mais a uma igreja. Ela está servindo a Deus em casa, louvando ao Senhor. Esse é o primeiro tipo de desigrejado que eu quero alencar aqui para você. Mas o segundo tipo de desigrejado é o desigrejado perigoso, O desigrejado perigoso. Esse desigrejado perigoso é os antidenominacionais ou anti-institucionais, aqueles que pregam contra a instituição, que diz que a igreja ela foi formada por Constantino, que a igreja é uma invenção do Império Grego, ou até mesmo que a igreja ela cobra dízimo das pessoas, isso não pode acontecer. Então essas pessoas, elas são anti-institucional, Esses são os que dizem que pastor não existe, que não precisa ir para a igreja, que eu sou igreja, que eu sirvo a Deus em casa. E normalmente essas pessoas, elas não somente deixam de frequentar a igreja, mas também elas sempre estão pregando, incentivando pessoas a também não irem. Então ela nem vai, e é pedra de tropeço na vida das pessoas, impedindo que as pessoas vão para a igreja. Eu conheço um bocado de pessoas que fazem isso. Então, esse movimento anti-institucional, é os desigrejados perigosos, porque não somente eles deixam de ir, mas também querem impedir das pessoas irem para a igreja. Mas um terceiro grupo que eu quero elencar aqui para vocês são os desigrejados isolados. São aqueles que vivem em regiões do Brasil que não tem perto uma igreja séria, bíblica, que honra a Bíblia, que honre a pregação, que honra a vida com Deus. E ao seu redor só tem igreja neopentecostal, igrejas que pedem, igreja que pula, igreja que cai, e não tem nenhuma igreja bíblica. Porque existe uma falácia: vá para a igreja mais perto da sua casa. Não, nós temos que ir para a igreja mais perto da Bíblia, E essas pessoas, elas por não terem próximo uma igreja séria, uma Assembleia de Deus, uma presbiteriana, uma batista, uma congregacional, entre outras que tem por aí, anglicana, ela não pertence, então, a nenhuma denominação. Meus amados irmãos, então esses são os desigrejados isolados.
Eles cultuam a Deus em casa, eles cultuam com a família, eles louvam a Deus, eles oram, eles lêem a Bíblia. Eles vivem uma vida de oração, vivem uma vida de devoção, uma vida de santidade, porém eles não pertencem a nenhuma igreja. E eu ainda posso falar de um outro grupo de desigrejados. O primeiro foi os feridos, segundo, os anti-institucional, o terceiro, os isolados, mas também existe aqueles que pertencem, que são de Cristo, que servem a Deus, mas vivem em países que é proibido o evangelho. Então eles não podem construir igreja, eles adoram em cavernas, eles adoram nas noites, eles adoram em casa, nas casas, eles adoram nos desertos. Por quê? Porque não possui nenhuma igreja próxima e não podem construir nenhuma igreja próxima. Então, voltando ao tema, então, eu trouxe essa introdução para que você entendesse quem são os desigrejados. Voltando ao tema, os desigrejados, ou alguns dos desigrejados, não são perigosos. Ou seja, os desigrejados que foram aflitos, afligidos e feridos pela igreja não são desigrejados perigosos. Nós precisamos ir atrás, socorrer, abraçar, amar esses desigrejados, tá bom? Os desigrejados que são isolados, que não têm uma igreja próxima de sua casa, adoram a Deus em casa, servem a Deus em casa, eles também não são perigosos. Os desigrejados que vivem em regiões que não pode se construir igreja, em países, principalmente os comunistas, que não podem construir igreja, do Oriente Médio nós temos muito exemplo, eles não são perigosos. Os únicos desigrejados perigosos são aqueles que pregam contra a fé cristã, pregam contra a igreja de Cristo. A igreja que foi fundada em Atos capítulo 2, que foi fundada na cruz, mas que tem seu primeiro marco histórico em Atos capítulo 2. Eles pregam contra a igreja, eles pregam contra os pastores, eles pregam às vezes contra a Bíblia, eles pregam contra o nome do Senhor. Então esses são sim os desigrejados perigosos que precisamos orar a Deus pela vida deles. Meus amados irmãos, e nós poderíamos ainda falar algo aqui da parte de Deus para você que está aí longe, não tem uma igreja próxima de sua casa, mas você vive uma vida cristã séria, sadia, se alimenta da palavra, ouve pregações sérias. Você não está só, porque a igreja de Cristo não é quatro paredes. A igreja de Cristo somos nós que fomos salvos por Deus. Mas eu ainda acrescento para você que a igreja física ela é muito importante. Por quê? Porque é na igreja que nós oramos, é na igreja que nós cantamos, é na igreja que nós ouvimos uma pregação, é na igreja que nós desempenhamos o nosso ministério. Como desempenhar o ministério fora do corpo de Cristo? É na igreja que nós desempenhamos os dons que o Espírito Santo nos deu. Como fazer isso se não no corpo de Cristo? É na igreja que nós estamos ali para amar os nossos irmãos e cuidar dos nossos irmãos. Temos comunhão uns com os outros. É por isso que a igreja é tão importante. Mas você que muitas das vezes não pode frequentar a igreja, você que não tem uma igreja bíblica perto de sua casa, você ore para que Deus possa enviar uma igreja bíblica e sadia. Ou podemos até dizer, você e sua família é a igreja de Deus. Porque aonde está 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali também está a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, repito mais uma vez para que todos possam entender. A igreja de Cristo somos nós. As quatro paredes, o prédio, a instituição é muito importante? É. Mas às vezes, por não podermos estarmos na instituição, nós podemos ser igreja aonde nós estamos. Espero que todos tenham entendido aqui esse ponto e esse assunto tão importante da igreja de Cristo Jesus. Então que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.